Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham, nosso boa tarde. Eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a equipe do Bauru Basquete Pascoaloto, que conseguiu mais uma vez brilhantemente se classificar para as finais, passando aí na primeira fase da Liga das Américas. E, mais uma vez, correspondendo à expectativa da grande torcida bauruense. Também gostaria de registrar que hoje nós demos entrada, junto ao inventário de processo dessa casa, na nominação de uma rua que fará homenagem, se aprovado, ao nosso querido e estimado José Roberto Franco, o Sapé, uma figura notável que nós tivemos aqui em Bauru. Infelizmente morreu de forma trágica, mas que deixou um grande legado em toda a nossa cidade. A gente espera que em breve possamos então ter aí a Rua Sapé, prestando a devida homenagem a essa grande figura bauruense. Durante a semana repercutiu novamente a nossa fala sobre as questões do esporte. E, como sempre, nós vamos de encontro às situações mais críticas, aos debates provocados, com o objetivo de tentar melhorar, com o objetivo de tentar entender e contribuir de uma forma efetiva para que, principalmente, esse fundo seja direcionado da maneira mais correta. Nos debruçamos durante toda essa semana sobre esse projeto para procurar entender os detalhes. E hoje ele vai para discussão aqui nessa casa, mas eu tomei a liberdade, inclusive, de entrar em contato com o grupo de xadrez, que foi, inclusive, alvo da nossa fala na semana passada, porque eu fiz um questionamento sobre o destino dos recursos para essa modalidade nos anos anteriores. Ele funcionava na Luso e funcionava contratando pessoas de fora para competir. No meu entendimento, não atingia os objetivos principais do fundo, que seria amparar o xadrez da nossa cidade, dos atletas da nossa cidade, os projetos da nossa cidade. Nesta reunião, inclusive, que eu tive com o diretor de xadrez do BTC, e também um colaborador, pai de aluno, nós, depois de uma longa conversa, onde eles entenderam que os motivos reais do meu debate é cobrar, fiscalizar para que a coisa ande bem, e não fazer com que a coisa não seja aprovada. Ao contrário, nós queremos sim. Eu quero, inclusive, que se aprove logo esse fundo, porque a gente sabe as carências das modalidades. Mas a preocupação é em cima do que não aconteceu nos anos anteriores. Fizemos, inclusive, uma solicitação à CEMEL das prestações de contas dessas modalidades. Muitas não conseguiram cumprir, muitas não conseguiram fazer a sua prestação de contas e hoje encontram-se, inclusive, impedidas de receber esses recursos. Que é outro questionamento que eu faço, porque eu acho que poderia haver uma intervenção da CEMEL, no sentido de colaborar. Muitas vezes o pessoal que está lá fazendo o seu boxe, a sua luta olímpica, a sua capoeira, não tem um contador, não tem uma pessoa que possa fazer uma prestação de contas de uma forma correta. E não é que tem ilegalidade, não. Muitas vezes simplesmente não consegue fazer da forma como é cobrado e como é necessário. O importante é que nós sentimos muita predisposição, muita vontade, muito entusiasmo desses dirigentes de fazer a coisa certa. E ficou, inclusive, compromissado com esses diretores de xadrez, que agora vai estar no BTC, de que eles não terão atletas de fora. Embora eu, pessoalmente, não veja problema em ter contratações, algumas contratações que agreguem valor à equipe. Eu sou contra contratar uma equipe integralmente de fora, porque aí se torna esporte
estritamente profissional, já é um outro âmbito de avaliação, são outras considerações. Eu acho que nós temos que priorizar, principalmente nesse fundo, já que os recursos são pequenos, as modalidades que contemplem a parte social e a parte de rendimento. 768 mil é muito pouco dinheiro para dividir entre diversas modalidades. Tem modalidades que estão recebendo R$2.000 por mês. Fica muito difícil a vida dessas modalidades para cumprir os seus compromissos durante o ano. Mal você consegue fazer uma viagem por mês com um recurso desse. Tem as taxas, tem o transporte, tem a alimentação. Então é complicado. Mas é um começo importante, um começo que aconteceu nessa administração e que nós temos que reconhecer. Claro que o orçamento da Secretaria é pequeno e ele precisa ser, exatamente por isso, muito bem administrado. Essa é a nossa preocupação. Essa é a preocupação que outros vereadores dessa casa, como o vereador Roque, por exemplo, têm manifestado. Nós temos que nos preocupar com o destino desses recursos, porque ele, em muitas situações, não está contemplando a modalidade que deva merecer, de fato, esses recursos. Por fim, nós vimos aí que diversos eventos que são promovidos pela CEMEL, como a própria Liga Sul-Americana, o Open de Vôlei, Liga das Américas, a Copa de Futebol Júnior, são eventos importantes para o município. Trazem um pouco de recurso e também colocam a nossa cidade no rol dos grandes eventos esportivos. E eu, em todas as minhas falas, faço questão de frisar que eu sou favorável a esses acontecimentos, a esses eventos. Entretanto, eu tenho as minhas reticências quando esse tipo de evento compromete os recursos das modalidades que necessitam mais, que é justamente o esporte social, o esporte da periferia. O próprio Copa São Paulo de Ciclismo, eu fui o primeiro interventor, fui a pessoa que trouxe a Copa de Ciclismo para Bauru, quando estávamos à frente da Delegacia Regional de Esportes. O primeiro contato que teve da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Turismo foi feito através da nossa pessoa, junto ao prefeito, que concordou, e a partir daí, Bauru passou a figurar no cenário nacional de ciclismo também com essa Copa São Paulo, importantíssima, por sinal, que aqui acontece. Então, quero deixar bem claro que em nenhum momento nós somos contra a promoção desses grandes eventos, muito pelo contrário, somos partidários. Sou, inclusive, partidário que se aumente o orçamento da Secretaria de Esportes, por entender que é um recurso muito bem destinado, mas que deve ser gerido de forma mais responsável. Também gostaria de falar rapidamente, indo de encontro à fala do vereador Sandro Bussola, do vereador Arildo Lima Júnior e outros que nos antecederam, da grande preocupação do município nesse momento com essas ruas que se tornaram intransitáveis. Cerca de 80 quarteirões em Bauru nesse momento, onde não se conseguem passar ônibus, caminhão de lixo. E a gente entende também as grandes dificuldades, não só econômicas, mas que esse momento provoca no município, principalmente pelas questões da chuva. Então, os buracos aumentam, os vazamentos aumentam, as erosões aumentam e compromete toda uma situação que já era crítica. Nós sabemos dessas situações, por exemplo, 16 quarteirões da pousada que estão sem o caminhão de lixo. E o grande esforço que tem sido feito, inclusive pelos coletores, que às vezes andam até 200 metros para recolher esse lixo, que muitas vezes acumulado, o município acaba jogando em terrenos baldios e aumentando o risco de aumentar o mosquito Aedes aegypti, aumentar o risco de animais peçonhentos, o risco de doenças, a proliferação de todas essas possíveis doenças. Então, eu gostaria aqui de deixar externada a nossa preocupação em relação a esse assunto e o esforço do nosso secretário de Obras, o Sidney, que aguarda aí a liberação do Ministério das Cidades
de um recurso já licitado para que essas quadras já contempladas com asfaltamento tenham em breve o seu piso asfáltico aí para diminuir ou pelo menos minimizar esses problemas. Muito obrigado, boa tarde.